Toda cidade tem seus bairros e ruas mais nobres e nesses locais sempre é possível observar e admirar residências luxuosas. Não somente o tamanho, mas também o estilo arquitetônico, a beleza e até as curiosidades atraem os nossos olhares e nos permitem sonhar. No entanto, existem alguns imóveis que ultrapassam qualquer limite, exatamente por serem baratas demais ou por terem um passado incrivelmente assustador. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Esta mansão está sendo vendida por $1, mas ninguém quer comprar. Mansão de Amityville. Se você é fã de filmes de terror, então deve conhecer o clássico Horror em Amityville, certo? O longa foi supostamente baseado na história real de uma família que decide se mudar para uma casa localizada na beira de um lago. Só que essa residência havia sido o palco de diversos assassinatos sangrentos no ano anterior, e logo que os novos moradores se instalam no local, fenômenos inexplicáveis teriam começado a acontecer. Os crimes. Os assassinatos aconteceram na noite do dia 13 de novembro de 1974, quando 6 membros da família de Fell foram mortos na casa, situada na 112 Ocean Avenue, no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais Ronald e Lois e 4 filhos do casal. Todos foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., cujo apelido era Butch, de 23 anos. Ronald e Lois levaram 2 tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo. Butch foi levado à delegacia para o interrogatório e, apesar de negar o seu envolvimento nos crimes de um primeiro momento, inconsistências em sua história levaram os policiais a pressioná-lo. Então, no dia seguinte, Butch confessou ter cometido os assassinatos. O rapaz foi julgado no ano seguinte e, durante o processo, seu advogado alegou que ele sofria de insanidade e que crimes teriam sido motivados por vozes que Butch ouvia em sua cabeça. Um psiquiatra contratado para avaliar o jovem chegou a apoiar essa versão e diagnosticou o acusado, que também era usuário de drogas como LSD e heroína, com um transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista também disse que Butch sabia o que estava fazendo quando cometeu os assassinatos. Assim, no final de 75, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado dos crimes e condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos cada uma, mas havia algumas coisas estranhas relacionadas ao caso. Depois de ser preso, como Butch perdeu o direito de herdar a residência da família, e apenas um ano após os crimes, George e Kate Lutz compraram a casa e se mudaram para lá com os 3 filhos. Segundo a família, durante o tempo em que estiveram na casa, eles testemunharam aparições e figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram um sem fim de atividades sobrenaturais e afirmavam ver uma meleca verde escorrendo pelas paredes. Os novos moradores aterrorizados decidiram abandonar o local apenas 4 semanas após terem ocupado a residência. E você, pagaria $850 mil por uma casa? Pagaria esse mesmo valor por um imóvel onde aconteceu um terrível assassinato? E se fossem 6 assassinatos? Pois é, imaginamos a sua resposta e provavelmente é igual à nossa. No entanto, de acordo com o site Redfin.com, isso não é um problema para o novo comprador de uma casa em Amityville, estado de Nova York. Casas por $1. No coração da Sardenha e imerso na vegetação mediterrânea, ergue-se Ololai, uma aldeia pitoresca com uma população de cerca de 1.500 habitantes e cujas construções antigas são feitas de uma típica rocha de granito cinza local. Se você pensa em mudar-se para a Itália e quer desfrutar da sua vida mais lenta, então você percebeu uma grande oportunidade aí. Até porque lançou no ano passado um programa para vender as suas habitações, todas necessitadas de restauração por apenas uma taxa de $1, com o objetivo de revitalizar o seu antigo centro da cidade. E quem sonhava em viver em Ololai e posteriormente comprar uma casa por apenas $1, deu sorte em apenas alguns passos, como por exemplo, ir ao site oficial do Ololai, procurar o banner do lado direito da página e baixar o formulário de inscrição escrito em italiano. As pessoas só precisaram preenchê-lo com seus dados pessoais, nome e sobrenome, local de nascimento, endereço atual, número de telefone, número de celular e e-mail.
Depois de enviar o formulário para manifestar o seu interesse no processo de pré-qualificação de compra de uma casa por $1, as pessoas então seriam incluídas em uma lista de espera. À medida que novas unidades habitacionais estiverem disponíveis, cada candidato seria contratado pela prefeitura em ordem cronológica. O candidato seria então convidado a ver a propriedade para que pudesse decidir se compraria ou não a casa em um preço simbólico de $1. Também teria que pagar um depósito reembolsável de $1.000 como garantia de que iria restaurar a propriedade. É claro que o custo da renovação e do tempo depende da condição de cada propriedade individual, de modo que eles poderiam variar de caso para caso. O prazo para inscrição era no dia 7 de fevereiro de 2018, às 14 horas. Mansão por apenas $10. Acredite se quiser, esta mansão de Montclair, Nova Jersey, Estados Unidos, está à venda por $10. Sim, $10. A casa pertencia a Aubrey Lewis, um astro de futebol americano de 1962, que foi inclusive um dos primeiros afro-americanos a se tornar um agente do FBI. Mas não é tão fácil assim virar dono da moradia. $10 é o preço da venda, talvez até menos. De acordo com o jornal local The Record, os interessados podem dar lances na casa projetada pelo renomado arquiteto Dudley Venn, e os vendedores vão acatar pelo melhor preço oferecido. A questão aqui é que quem comprar a casa precisa tirar ela do endereço atual, 44 Pleasant Avenue, e recolocá-la em uma área de no máximo 1/4 de milha. Construída em 1906, a casa de estilo colonial tem 6 quartos, 4 banheiros, várias lareiras, chão de madeira e muitos detalhes clássicos, principalmente as janelas. E de acordo com as leis da cidade, o vendedor deverá contribuir com até $10.000 nos custos da mudança da casa. Mas qualquer outro gasto incidente é de total responsabilidade de quem adquirir a casa. A imobiliária Trulha revelou que a casa vale $1.350.000, considerando o tamanho do terreno e as quadras de tênis, que juntos se tornaram um conjunto de 8 terrenos subdivididos. Uma das edículas já foi movida de lá, e é possível ter uma ideia do gigantesco esforço que será para tirar a casa principal. Achou estranho? Pois saiba que nos Estados Unidos esse processo é bem comum. As cidades e investidores costumam dar os imóveis que ocupam espaços escolhidos para redesenvolvimento. Gasta-se entre $15 a $60.000 para reposicionar um imóvel, que sempre acaba tendo esse destino se for considerado histórico. Na maioria dos casos, políticos conservadores da cidade se movimentam para salvar as construções, que muitas vezes saem por $1. Mansão Winchester. A Winchester Mystery House é uma mansão em San Jose, Califórnia, que já foi a residência pessoal de Sarah Winchester, a viúva do magnata das armas William Wirt Winchester. Localizado no 525 South Winchester Blythe, em San Jose, a mansão em estilo vitoriano é conhecida por seu tamanho, suas curiosidades arquitetônicas e sua falta de qualquer plano de construção. É um marco histórico da Califórnia e a casa está protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos. Ele é de propriedade privada e serve como uma atração turística. Desde que começou a construção em 1884, a propriedade e a mansão foi acusada, incluindo pelos próprios Winchester, de ser assombrada pelos fantasmas dos mortos com rifles Winchester. Sob a orientação de Winchester, a construção começou, sem interrupção, até a sua morte em 5 de setembro de 1922, altura em que o trabalho cessou imediatamente. O biógrafo de Sarah Winchester, no entanto, afirma que a esposa de William Winchester demitia rotineiramente os trabalhadores. Após a morte do seu marido em 1881, Sarah Winchester herdou mais de $20,5 milhões. Ela também recebeu cerca de 50% da empresa de armas, dando-lhe uma receita de cerca de $1.000 por dia. Essa herança deu-lhe uma enorme quantidade de dinheiro que ela usou para financiar a construção da residência. Em 1884, ela comprou uma casa inacabada no Vale de Santa Clara e começou a construir a sua mansão. Carpinteiros foram contratados e trabalharam na casa dia e noite, até que se tornou uma mansão de 7 andares. Ela não usou um arquiteto e ia acrescentando cômodos ao edifício de uma forma aleatória. Por isso a casa contém numerosas excentricidades, como portas e escadas que vão a lugar nenhum e janelas com vistas para outros quartos. Antes do terremoto de 1906, a casa tinha 7 andares de altura, mas hoje tem apenas 4 andares. A casa é predominantemente feita de pau-brasil, madeira preferida da viúva. Foram usados cerca de 78 mil litros de tinta para pintar a casa.
A casa em si é construída usando uma base flutuante que se acredita ser o motivo do seu desabamento parcial no terreno. Isso aconteceu de 1906 e 1989. Esse tipo de construção permite que a casa desloque-se livremente, uma vez que não é completamente ligada à sua base de tijolos. A mansão tem 160 cômodos, incluindo 40 quartos, 2 salões, bem como 47 lareiras, mais de 10.000 painéis de vidro, 17 chaminés, 2 subsolos e 3 elevadores. A propriedade tinha cerca de 162 acres, mas a propriedade já foi reduzida para 4,5 acres, o mínimo necessário para a casa e anexos nas proximidades. O local tem lustres de ouro e prata e uma vasta gama de cores e materiais de decoração. Devido à artrite debilitante da Sra. Winchester, escadas especiais foram instaladas. Itens de conforto eram raros na época da construção da casa. A mansão tinha aquecimento a vapor de ar forçado, 3 elevadores. A Sra. Winchester nunca economizou na decoração, o que contribuiu para sua beleza arquitetônica. Quando Winchester morreu, todas as posses foram para sua sobrinha e sua secretária pessoal. A sua sobrinha em seguida levou tudo o que ela queria e vendeu o resto em um leilão privado. Ela supostamente levou 6 caminhões que trabalharam 8 horas por dia durante 6 semanas para remover todos os móveis da casa. A mansão foi vendida em um leilão para um investidor local por $135.000. A casa mantém toques exclusivos que refletem as crenças da Sra. Winchester e sua preocupação relatada com afastar espíritos malévolos. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre estas casas surpreendentes? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.